Brasil. Hoje, com Tânia Morales. Olá, muito bem-vinda à segunda hora do CBN Brasil desta terça-feira. E nós abrimos essa segunda hora com CBN Agronegócios. CBN Agronegócios. Hoje com o Leandro Becker, que é editor da revista Globo Rural. Leandro Becker, muito boa tarde para você. Boa tarde, Tânia. É uma satisfação falar com você e com todos os ouvintes da CBN. Muito obrigada. Igualmente, vamos falar de alimentos, um assunto que muito nos interessa, as tendências agora para o ano que vem. Vamos começar por soja e milho, Leandro. Com certeza. Bom, Tânia, depois de um ano histórico, o agro deve ter um 2021 ainda melhor. O IBGE e a Conab estão projetando uma nova safra recorde de grãos. E outra boa notícia para o setor é a previsão de aumento nas exportações, o que é ainda mais interessante para o produtor, já que o dólar também está favorecendo. A grande dúvida é se o clima vai ajudar, porque 2021 vai ser um ano do chamado Laninha, que pode trazer surpresas tanto no que diz respeito à chuva quanto outros problemas climáticos. No caso da soja, que é o principal grão que o Brasil produz, a previsão é de mais uma safra boa e a mais lucrativa da história, inclusive. E o motivo é que muitos produtores não aproveitaram a alta nos preços porque já tinham vendido antecipadamente a produção quando houve esse boom nos preços em 2020. Para esse próximo ciclo, agora 60% da colheita, que nem começou ainda, já foi vendida e a bons preços. E o atraso no plantio causou uma preocupação no campo, mas foi recuperado e não deve prejudicar a produção. Já no caso do milho, o clima também é de otimismo para 2021. O milho que teve a maior rentabilidade da história nesse ano. E os produtores começam 2021 com recorde de venda antecipada e projetando também um aumento na produção, já que o preço está muito bom. 40% da safra já foi vendida e a dúvida ainda é o clima, O atraso no plantio da soja pode causar problemas na segunda safra de milho, que corre algum risco de ser atingida pela geada, mas mesmo assim, bastante otimismo para soja e milho, que são os principais grãos produzidos pelo Brasil, Tânia. Bom, muito bom. E as carnes, Leandro? Sobre a carne bovina, a menor oferta de animais para abate deve fazer com que os preços subam para o consumidor no ano que vem. Analistas que foram ouvidos pela Globo Rural nos disseram que a falta de gado deve se manter pelo menos no primeiro trimestre. E no mercado internacional, a China deve reduzir as compras também. Mesmo assim, a previsão de que as exportações da carne bovina para a China cresçam mais de 5% no ano que vem. Já para a carne de frango, a indústria está projetando um aumento na produção de 3% e também nas exportações. É que o brasileiro aumentou o consumo de carne de frango na pandemia, principalmente porque é uma proteína mais barata do que a carne bovina, No campo, a preocupação do produtor é com o aumento no custo da ração para os animais, o que pode afetar também os preços para o consumidor. E aí, nessa linha de carnes, também tem os ovos e o leite, No caso dos ovos, a previsão para o ano que vem é de muito mais produção também. Nesse ano, segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal, cada brasileiro consumiu, em média, 250 ovos, um crescimento de 8% em relação ao ano passado. Muita gente apostando aí no ovo, até por questões econômicas e como alternativa também para o consumo em família. Peraí, só um parênteses aqui, 250 ovos no ano? No ano, por habitante. É uma estimativa, claro, nem todo mundo come tudo isso, Tânia? Mas é assim, bastante, Dá quase, quase um por dia, assim. Exatamente. Haja ovo nessa dieta, Haja ovo, Mas é bom, ovo é versátil. Mas enfim, vamos lá. E quanto ao leite, só para completar nessa parte de pecuária também, o fim do pagamento do auxílio emergencial, que pelo menos não tem previsão ainda, não está oficializado que vai ser renovado, E também essa maior oferta que tem no começo do ano de leite está fazendo com que o setor projete custos mais caros, em lucros menores no primeiro semestre do ano que vem. Então a tendência é de que o preço não só do leite, mas também dos produtos lácteos, e aí entra o queijo, por exemplo, se mantenham firmes para o consumidor aí pelo menos no começo de 2021. Se mantenham firmes quer dizer altos. Altos, já estão um pouco mais elevados, A tendência é que isso continue
Não sei se vai subir tanto ou não, mas baixar pelo menos não tem perspectiva, segundo os analistas que a gente ouviu, tá? Isso é ruim. Leandro, e o arroz e feijão? Sim, tradicional prato, né, brasileiro. Bom, no caso do arroz, Tânia, que foi o vilão aí da inflação nos últimos meses, né, a tendência é de que o Brasil comece o 2021 com estoques baixos do grão. E o produtor, que veio de uma margem negativa nos últimos anos, né, produzia, mas não conseguia tanto lucro, acabou não levando tanta vantagem esse ano, mesmo com esse aumento de preço, o que parece um pouco absurdo, né? Mas é que muitos produtores venderam a sua produção antes desse preço subir, então não conseguiram lucrar. E o que fez com que também alguns, e boa parte, aliás, deles, não apostasse num plantio maior para a safra desse ano de 2021. Então, assim, no Rio Grande do Sul, que é o maior produtor do Brasil, a área plantada deve crescer cerca de 3,5%, e a grande questão é saber se essa demanda vai continuar grande e se os preços vão continuar bons para que o produtor também plante mais e haja mais arroz aqui no mercado, né? No caso do feijão, houve um aumento no consumo na pandemia e os preços foram bons também, segundo os produtores. Mas mesmo assim, o Instituto Brasileiro de Feijão e Pulses está estimando que a primeira safra de feijão, que vai ser colhida daqui a pouco, agora em janeiro e fevereiro, deve ser a menor da história. Então, assim, o Brasil não deve atingir a sua demanda de produção nesse começo de ano e pode ocorrer um aumento de preço e talvez chegar no consumidor, né? Esperamos que não tanto quanto o arroz, né? Como foi no ano passado, nesse ano. Quando você fala que é o preço bom para os produtores, aí a gente entende que é ruim para consumidores, é isso? Não necessariamente, né? Mas acontece muitas vezes que quando o custo é mais caro para a indústria, né, que paga o produtor, significa que a indústria de alguma forma pode passar esse preço para o consumidor. Não é uma regra tão simples assim, aumentou para o produtor, vai aumentar para o consumidor. Mas tem mais chances de que isso aconteça, sem dúvida, né? Porque a indústria está pagando mais para produzir. Bom, vamos lá. Trigo e café. Cafezinho. Isso, e o trigo do pãozinho também, né? Que é uma delícia. Exatamente. Boa. Bom, para o trigo, que é de onde vem a farinha, né, para o nosso pãozinho, a expectativa é de aumento na produção brasileira em 2021. E entre os motivos estão a menor safra na Argentina, que é de onde o Brasil compra a maioria do trigo, já que o Brasil não produz trigo suficiente para atender a nossa demanda aqui, então compra da Argentina, o principal produtor. Como lá a safra foi menor, a expectativa é que aqui se produza mais em 2021. Também houve um maior aumento de farinha, de consumo de farinha no mundo, preços mais vantajosos, então o Brasil deve produzir mais no ano que vem. E 2020 foi o primeiro ano, segundo os analistas que a gente ouviu, de que o produtor de trigo teve uma margem positiva nos últimos 7 anos. Então, houve um otimismo de bons negócios para quem planta trigo, né? E a indústria também está confiante que a procura vai se manter ou igual ou até um pouquinho maior para o ano que vem. E no caso do café, a previsão é de uma colheita menor aqui no Brasil no ano que vem, já que vai ser um ano de bienalidade baixa, né, que é o termo que é usado pela produção. São ciclos, né, da produção de café. Mesmo assim, né, há uma expectativa porque o Brasil é o maior produtor mundial de café. Então, uma menor produção aqui pode provocar uma alta nos preços em todo o mundo. Mas isso vai depender da pandemia, se vai ter novos lockdowns, quanto tempo isso vai durar, como a demanda mundial de café, né? Talvez a pandemia piore, digamos, as pessoas queiram tomar mais café ou menos café, enfim. O mercado de café ainda está um pouco em aberto, assim, mas o Brasil é um ponto importante porque é o maior produtor mundial. Então, o que acontecer por aqui pode afetar não só o nosso cafezinho, mas o cafezinho do resto do mundo também, tá? Pois é. Leandro Becker, muito obrigada, hein, Leandro? Eu que agradeço mais uma vez, um ótimo dia para você e um feliz 2021 para ti e para os ouvintes da CBN. Para você também, um 2021 cheio de todos esses alimentos que você disse aqui. O Leandro Becker, que é editor da revista Globo Rural.